Eu queria que você fosse comigo até o Salmo 103. Salmo 103, versículo 14. Salmo de número 103, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e o cumprem. Amém. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua inerrante palavra, Senhor Deus. Não há falhas, não há lacunas na tua palavra, ela é absoluta, Senhor Deus. Ela é a salvação para aquele que crê, Senhor Deus. Ela é a direção para aquele que a ama, Senhor Deus. Ela é a lâmpada, Senhor Deus, que vai iluminar o caminho, Senhor Deus. Senhor Deus, nós precisamos da tua palavra essa noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Aqui está um servo totalmente inadequado para essa função, mas pela sua misericórdia o teu servo está aqui, e pela sua misericórdia os teus servos estão nesse templo, Senhor Deus. Que eles saiam daqui fortalecidos, Senhor Deus, transbordantes da tua palavra, do teu Espírito, e fortificados nela, Senhor Deus. Que toda a história aqui de cristão, Senhor Deus, seja fundamentada realmente na tua palavra, Senhor Deus. Que eles se prostem diante dela, Senhor Deus. Que nós o adoremos em espírito e em verdade, Senhor Deus. Que a nossa vida seja uma realidade dentro da tua palavra, Senhor Deus. Eu sei que a tua palavra confronta diariamente a nossa carne, Senhor Deus, e nós temos resistência, porque nós queremos fazer as vontades e os desejos da nossa carne, Senhor Deus. Mas nós queremos agora, Senhor Deus, fazer a tua vontade, Senhor Deus. Nós queremos a opção pela tua vontade, pela tua palavra. Nós não queremos jamais satisfazer os desejos da nossa carne, Senhor Deus. Senhor Deus, o coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso, Senhor Deus. O coração do homem leva a caminhos que levam à morte, Senhor Deus. Então nós não queremos esse tipo de caminho, Senhor Deus. Tem misericórdia. Se alguém entrou aqui hoje, Senhor Deus, sem saber o que fazer da vida, Senhor Deus. Se alguém entrou aqui hoje, mas sem desejo de estar aqui, Senhor Deus, toca nessas vidas com o teu poder, com a tua glória, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, vem com o teu alimento do céu, Senhor Deus, e enche essa vida com a plenitude do teu Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso. Nós não podemos, e nós então nos sujeitamos à tua vontade. Que teu Espírito Santo possa se manifestar nos corações hoje, e que possa haver um tempo especial, Senhor Deus, um tempo especial de adoração ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Esse salmo ele é muito forte, porque ele começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há no meu coração seja para louvor do Senhor. Tudo que há na minha vida seja para louvor ao Senhor. Eu e você precisamos entender que o Senhor é grande, poderoso, é um Deus de misericórdia, é um Deus de justiça, é um Deus compassivo, é um Deus que vive e repreende perpetuamente, é um Deus que trata os nossos pecados. Tudo isso está aqui nesse salmo. Mas a palavra de Deus também diz a nossa condição aqui. Nós muitas vezes queremos tratar Deus como se Ele fosse um chegado, um vizinho, mas não é assim. Há uma distância incalculável entre nós e Deus. O Senhor não pode contemplar o pecado, por isso nós não estamos mais no jardim. O Senhor não pode contemplar a nossa vida medíocre na sua palavra, por isso nós não estamos ainda diante dEle para viver na eternidade. Com esse corpo, com essa mente, nós não podemos jamais viver na presença do Senhor, que é santo, perfeito, puro, maravilhoso, Rei. Mas em Cristo Jesus a nossa condição pode mudar.
Somente em Cristo Jesus. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a transitoriedade do homem. Nós temos vivido e temos amado o que fazemos como se a nossa vida fosse perpetuar nessa terra. Muitas vezes nós falamos que entendemos, mas nós, quase 24 horas por dia, esquecemos que estamos aqui por um breve tempo. Será que você tem aproveitado esse tempo? Será que você tem vivido esse tempo com a intensidade que o Senhor espera que você viva? Será que eu tenho feito isso? Será que você diz assim, olha, a minha vida é do Senhor Jesus, mas será que é mesmo? Quanto tempo você tem investido no Senhor e nas coisas do reino? Como está a sua agenda? Como está a sua vida? Você lembra, você que tem acima de 50 anos, você lembra que há pouco tempo atrás você estava terminando, no nosso tempo falava o ginásio? Você lembra disso? Os seus amigos de infância? A sua vida de adolescência, de juventude? Você viu como isso acabou rapidamente? Você viu como isso se foi como uma neblina, Deus lá em Tiago? Nós estamos vivendo uma vida como se ela aqui fosse eterna. Nós estamos vivendo uma vida como se daqui jamais partiríamos. Nós estamos vivendo aqui como se aqui fosse o único lugar que Deus tinha preparado para o homem. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus, ela começa dizendo no versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que somos o quê? Pó. Meu irmão, Deus formou o homem da argila, do barro, do pó. Ele soprou nas suas narinas e houve vida. E o homem foi feito para viver a eternidade no jardim do Senhor. Mas o homem preferiu querer ser igual a Deus. E na primeira proposta de corrupção ele foi e aceitou. E por causa disso, a palavra diz que nós saímos do pó e ao pó voltaremos. Às vezes você acha que você é muito bom, que você tem as coisas, que você pode as coisas, mas você não sabe de nada, e nem eu. Porque essa noite mesmo, talvez nós estaremos mortos. Talvez você tenha tanto planos para segunda-feira que é dentro de poucas horas, mas talvez alguns de nós não chegue lá. Nós estamos fazendo planos e planos, não só para segunda-feira, mas nós estamos fazendo plano para 2018, 2019, 2020, comprando ingressos para não sei o quê, preparando a nossa vida como se nós viveríamos aqui. A palavra do Senhor diz que nós somos loucos, que nós não devemos falar que vamos a um lugar, mas se Deus quiser, nós iremos a um lugar. Se for da vontade do Senhor, Ele se agradar disso, nós iremos estar ali. Mas eu vejo uma geração tão abraçada a esse mundo, uma geração tão apaixonada por esse mundo, que ela vive como se a eternidade fosse aqui, e como se nós fôssemos alguma coisa, e o Senhor nos lembra: pó, pó. Satanás quer colocar no seu coração de que você é bom, você é poderoso, você é confiante, você é cheio de si mesmo. Satanás quer colocar no seu coração que você está acima da média, que você é perfeito, que as outras pessoas não chegam aos seus pés, mas quando você começar a ler a palavra de uma maneira sistemática, de uma maneira disciplinar, cada capítulo, cada versículo que você lê, você vai chegar a uma conclusão: eu e você não somos nada, somos o pó. Hoje, quando nós começamos a adoração, nós começamos a dizer: Senhor, eu quero estar perto do Senhor. Quando nós fizemos um clamor aqui, eu vi um povo aqui chorando na presença do Senhor, um povo ajoelhado na presença do Senhor, um povo que queria a revelação do Senhor, hoje através da palavra. Um povo que estava submisso à vontade do Senhor. Mas um povo que sabe que o maior lugar que ele pode chegar é aos pés de Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja precisa conhecer o nosso verdadeiro estado. Somos miseráveis. A palavra do Senhor diz que nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, mas o mal que nós não queremos, esse sim nós fazemos. Isso vem dos lábios e vem do coração de um servo do Senhor chamado Paulo. Um servo que vivia com intensidade o Evangelho da Graça, um servo que amava o Evangelho da Graça, um servo que considerou tudo que ele tinha como esterco em prol de amar ao Senhor e o seu Evangelho.
A igreja não tem vivido isso, eu não tenho vivido isso, por quê, meu Deus? Tem misericórdia da minha vida, eu preciso enxergar que o Senhor é tudo na minha vida. Nós precisamos aproveitar o tempo. E aproveitar o tempo é reconhecendo a nossa verdadeira condição, não somos nada. A palavra do Senhor em João 15, ele diz que o pai é agricultor, que ele é videira. E se nós estivermos ligados nele, nós temos que produzir o quê? Frutos. A palavra do Senhor diz que todo aquele que está ligado nele em verdade produz frutos. Mas ela diz também no versículo 5, se não me engano, que sem mim nada podereis fazer. Meus irmãos, eu tenho visto pessoas dirigindo igrejas achando que são maravilhosas. Hoje cedo nós tratávamos da urgência do Evangelho, como nós iríamos fazer para anunciar o Evangelho. E a palavra do Senhor de Romanos, capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, ela diz que nós devemos estar prontos para anunciar o Evangelho. Mas ela também diz que nós somos devedores do Evangelho. Eu não sei se você entende isso, meu irmão, mas você não fez nada pela salvação, quem fez foi Cristo Jesus. E esse plano não foi feito porque eu e você pecamos, ele foi feito porque nós iríamos pecar um dia, desde a eternidade já havia essa aliança na cruz do Calvário. Mas a mente humana não entende isso, como que é? Sempre existiu. E Deus sempre sabia que eu e você iríamos pecar, sempre soube. Mas na sua infinita graça e misericórdia, Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão para o perdido como eu e você. Então, se nós reconhecermos que o mérito da salvação, da minha e da sua, é de Cristo Jesus, começa a facilitar as coisas. Às vezes eu converso com as pessoas e elas dizem, irmão, eu acho que eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Eu não tenho roubado ninguém, eu não tenho matado ninguém, eu tenho levado cesta base. Ele fala cesta base, né? Meu irmão, você pode levar toda a cesta básica do mundo. Você pode doar tudo que você tem. Você pode ser uma nova versão da Madre Teresa de Calcutá. Sem Jesus você vai para o inferno. Sem Jesus eu vou para o inferno. Tudo que eu fizer não compra e não adquire a minha salvação. A minha salvação está estabelecida na pessoa de Jesus Cristo. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E esse é o nosso penhor, que um dia estaremos na glória. Não todos, mas aqueles que crerem no seu nome. A urgência do Evangelho. Eu dei um exemplo cedo, de que muitas vezes nós achamos que temos crédito com Deus. Você não tem crédito com Deus, você é um devedor do Evangelho da Graça. Eu sou um devedor. Mas eu anulei a minha função de agricultor, eu vim para o ministério. Se eu fizer isso 10 vidas, que não existe, né? A segunda. Mas se fosse o tempo de 10 vidas aqui eu servindo ao Senhor, eu jamais conseguiria pagar o que Jesus fez na cruz. Então aquela oração, Senhor, se eu tenho crédito contigo, eu quero que o Senhor faça isso. Ele não vai fazer porque você não tem crédito com Ele, nem eu. Nós temos um débito impagável com o Rei da Glória, com um Deus santo e poderoso, que eu virei as costas para Ele, que você virou as costas para Ele, mas que o amor dele foi incondicional sobre as nossas vidas, e Ele resolveu nos amar. A igreja, ela precisa se satisfazer nisso, meu irmão. Você não tem que entrar aqui para ser curado da enfermidade, você não tem que entrar aqui para adquirir riqueza, você não tem que entrar aqui para que o teu casamento seja totalmente restaurado. Você tem que entrar aqui para falar, o Senhor é bom e eu sou um miserável, tem misericórdia da minha vida. Nós precisamos parar de achar que os benefícios de Deus são melhor que a sua salvação. Os benefícios de Deus são para essa vida, mas a salvação é pela eternidade e para a eternidade. Meu irmão, é pecado eu pedir pela cura? Não! Eu estou dizendo que isso não pode ser a sua prioridade. Nós trabalhamos aqui sobre Moisés. O Senhor falou, olha Moisés, eu vou mandar, vocês vão entrar, vocês vão expulsar, vocês vão chegar à terra prometida, eu vou mandar a coluna de fogo, eu vou mandar a nuvem, mas eu não vou com vocês. Ele falou, Senhor, não faça isso, se o Senhor não for, eu não quero ir. Não me tire daqui se o Senhor não for comigo. A tua presença é mais valiosa do que as tuas bênçãos. A igreja precisa entender isso, meu irmão. Nós estamos querendo um Deus totalmente manipulado pelo homem, que você esfrega a lâmpada e faz 3 pedidos. Meu irmão, considere-se como pó. Você não tem direito sobre Deus. Você não tem autonomia nas suas orações. Nós aprendemos aqui
Que a parte mais difícil da oração durante o louvor é: seja feita a tua vontade. Meu irmão, você tem orado dessa maneira? Você tem colocado a vontade de Deus como uma prioridade na sua vida? Nós não entendemos os mistérios de Deus. Muitas vezes Deus está agindo na nossa vida de uma maneira poderosa e nós queremos mudar o agir de Deus. Que Ele haja de acordo com a nossa vontade. Pó é a minha condição. Miserável é a minha condição e a sua. Somos miseráveis. Mas nós podemos usufruir do amor de um Deus santo e tremendo. Somos os seus escravos. Servo na palavra de Deus todas as vezes, não é algumas vezes. Todas as vezes que você lê servo, quer dizer escravo. E eu quero relembrar você: escravo não tem vontade própria. Escravo não tem decisão própria. Escravo não tem projeto próprio. Escravo se submete ao seu Senhor. E se você está na presença de Deus, e se você tem a salvação em Cristo Jesus, você só tem um Senhor: Cristo Jesus. É o único Rei da sua vida. E tudo tem que passar pela aprovação dele. Porque eu e você somos pó. Não há em nós condição nenhuma. Isaías, ele diz assim, capítulo 2, versículo 11, não precisa abrir não, eu leio para você: os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Nós precisamos pedir que toda arrogância e soberba do nosso coração caia por terra hoje, no nome de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. 2 Samuel 22, 28, livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Olha a sentença para o altivo de coração, para o soberbo. Mas olha o livramento para aquele que se humilha. O Senhor livrará aquele que se humilha. Reconheça a tua situação, meu irmão. Meu irmão, nós vivemos num período de crise na nossa nação. Segundo a estatística, 3.000 imóveis estão fechados em Poços de Caldas. Você sabe o que é isso, gente? É uma crise grande que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise de desemprego. Mas essa não é a pior crise que nós vivemos. A pior crise é a crise moral. É a crise de um homem e de uma mulher afastados do Senhor. É a crise de uma nação que virou as costas para o Senhor. A minha filha foi alugar uma casa essa semana e me levar lá. Meu querido Sustância me levou lá. Eu cheguei, quando eu abri a porta da cozinha, que nós entramos pela cozinha, eu vi uma ladeira, um morro, mas parecia um paredão mesmo, e em cima uma maçonaria. Eu falei: meu irmão, nós amarramos o burro no lugar errado aqui. Primeiro, que já não está bênção lá em cima. Segundo, que Deus anda bravo com a igreja brasileira. Vai que ele resolve mandar umas coisas meio doidas, esse morrão vai para dentro da cozinha. Vamos sair dessa. Deus não está satisfeito com a igreja brasileira. A igreja brasileira tem se achado mais do que ela é. A igreja brasileira tem vivido um evangelho que está totalmente modificado. Mas um evangelho que se sinta bem. Meu irmão, venha, que hoje eu não vou falar duro, não, eu vou falar uma mensagem de amor. Não tem mensagem melhor de amor. O amor de Cristo é debaixo da disciplina dele. Se nós lermos em Hebreus, nós vamos notar que a disciplina do Senhor, ela é pelo amor. Diz que o pai que ama repreende seu filho. Nós vivemos uma situação terrível na nossa nação. Mas a pior crise não é a financeira e nem a corrupção dos que estão no governo. A pior crise é que a nação se afastou do Senhor. Voltou as costas para o Senhor. Ela está vivendo segundo aquilo que ela pensa. A palavra do Senhor prossegue no versículo 15, dizendo também algo a respeito do homem. Os seus dias são como a relva, como aquela graminha rasteira, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá perante aí o seu
lugar. O que ele quer dizer aqui? Que eu e você temos um breve tempo aqui. Que eu e você vamos passar uns momentos nessa terra. Nós não somos dessa pátria, nossa pátria é celestial. Mas quase que nós estamos falando, Senhor, não volta não. Não volta não, porque isso aqui está muito bom. Como diz o rapaz de Andada lá, o parente do Samuel. Acaba não, mundão. Não tinha esse homem? Quase que nós estamos nessa mesma jogada. Isso é furada. O Senhor já deixou claro que a nossa vida aqui será como uma neblina, como um sopro, como a relva. E Ele nos ensinou a redimir os nossos tempos. Remir os tempos, porque os dias são maus. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo, nós precisamos separar o nosso dia, nós precisamos organizar a nossa agenda para que o Senhor seja a prioridade dessa agenda. A igreja do Senhor não tem entendido isso. Se os nossos dias são poucos, por que eu estou investindo nesses poucos e estou deixando a eternidade de lado? Por que eu vivo aqui? Eu quero sentir bem aqui, eu quero fazer o que me dá na cabeça aqui, eu quero fazer tudo o que eu quero. Meu irmão, o que você quer normalmente leva à morte. O que você quer vai te levar a uma vida separada pela eternidade do Senhor. A nossa carne deseja as coisas ruins. As pessoas não entendem que o inferno é uma eternidade. Eles pensam que o céu é uma eternidade. Eu sei que é, e é. Mas o inferno também é uma eternidade. Eu queria que você entendesse que pior do que o inferno, muito pior do que o inferno, é a separação de Deus. Sabe por que você está consolado hoje? Porque tem o Espírito Santo. Sabe por que esse céu não caiu sobre a terra? Porque Deus está governando isso. Mas lá no inferno é separação eterna de Deus. Viver separado de Deus é o pior que você pode escolher. As pessoas brincam e zombam de Deus hoje. Hoje eu não quero, amanhã eu vou. Hoje eu não quero, amanhã eu vou. Amanhã você não pode mais. Ou você decide em vida, ou você não decide mais. Quando me chama para encomendar a alma, eu encomendo dos vivos. Não há encomendação de alma dos mortos. Entenda isso, a palavra não te dá autoridade para isso. Todo aquele que crer será salvo. Eu preciso crer em vida. Eu preciso tomar uma decisão em vida. Eu preciso pedir então pela misericórdia de Deus para que o Espírito Santo, durante essa breve vida, me mostre a salvação que é em Cristo Jesus. Porque sem o Espírito Santo te mostrar, você não pode declarar que o Senhor é Deus. Há de haver uma revelação do Espírito Santo em algum momento da sua vida para que você então possa declarar que Jesus Cristo é o Senhor. O homem não declara sem o Espírito Santo, então não adianta eu chamar você aqui e falar para você fazer isso, porque você vai para o inferno da mesma maneira. Você precisa falar, Senhor, eu não sou salvo, me revela a salvação em Cristo Jesus, que o teu Espírito me revele. E aí, quando você vê o que Deus é, você vai ver o que você é, e você vai se arrepender dos seus pecados. A obra é dele. A obra é do Senhor primeiro. Meus irmãos, muitas pessoas foram ministradas por Cristo Jesus. Aquele jovem rico, ele chegou em Cristo Jesus da maneira certa, ele se ajoelhou, ele se dobrou diante de Jesus, ele chamou Jesus de bom, ele fez tudo certo. Mas a intenção do coração estava ainda ligada às coisas desse mundo. E o Senhor Jesus falou, olha, obedeça os mandamentos. Ele falou, tudo isso eu tenho observado. E eram só mandamentos que, entre pessoas, de relacionamento. O Senhor falou para ele, olha, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres e me segue. Diz a palavra que aquele homem saiu angustiado. Aquele homem preferiu a brevidade da vida e todos os bens que ele tinha, porque a Bíblia diz que era um jovem. Olha, gente, ser jovem e rico, coisa boa, hein? Jovem ainda rico. Tem um ditado que eles põem lá no caminhão que fala assim, é melhor ser rico com saúde do que pobre doente, né? Esse homem era jovem e rico. Ele tinha duas coisas que o coração do homem é apaixonado: juventude e riqueza. Mas o Senhor falou, isso não tem valor nenhum para essa breve vida.
Vende isso tudo. Dá aos pobres e me siga. Vem ser meu discípulo. Quem que era o pregador? Jesus. Ótimo pregador. Poderoso pregador. Mas ele não creu. Porque o seu coração estava fechado. E o Espírito não revelava que ele era um miserável. E ele se achava bom. Meu irmão, a breve vida nós temos que aproveitar. Eu gosto muito também de um texto que está no Salmo 90, desculpa. Sem ser o 12, é o 10. Desculpa, o 9. Salmo 99. Pois todos os dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou havendo vigor em 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Aí ele vai para o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Qual que é a finalidade disso? Para que alcancemos um coração sábio. Aonde que ele busca instrução? Do Senhor. Ele reconheceu que o dia dele, que o tempo dele aqui é breve. É breve. É um breve pensamento. Reconhecido isso, ele vai ao Senhor e fala: Senhor, eu preciso aprender do Senhor. Me ensina. Me ensina como é que eu lido com esse tempo que o Senhor vai me permitir estar aqui. Para que eu alcance um coração sábio, um coração que vai viver para louvor da tua glória, um coração que vai temer o teu santo nome, um coração que vai compreender as coisas do céu, Senhor. Sabedoria é isso. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é pegar aquele conhecimento e, com a bênção de Deus, saber usar aquele conhecimento para a glória do Senhor. Todos os momentos do meu dia são para a glória do Senhor. Por isso que eu não estou gastando mais tempo em certas coisas. Eu não vou falar o que é, para você não pensar que é uma doutrina aqui dentro. Mas nem parmeirense eu sou mais. Se me chamar de parmeirense eu fico bravo. Eu nunca mais quero ouvir falar sobre o Palmeiras. Sabe por quê? A maioria das vezes ele perde, me dá tristeza. E quando ele ganha, ele me dá alegria. E eu perco meu tempo com ele. Então, quando eu vou ler o UOL, todo dia eu leio um pouquinho do UOL para saber o que está acontecendo, eu pulo a parte de esportes. Eu pulava só de novela, agora eu pulo de esportes. Porque eu não me interesso mais em esportes. Os esportes estavam roubando a minha alegria em Cristo Jesus. Eles estavam me entretendo de uma maneira que eu ficava perdendo o meu tempo ali. E ele tomava o meu coração, sabendo que eu poderia tomar o meu coração com as coisas dos céus, com as coisas que são eternas. Porque eu aprendi que poucos são os nossos dias. Então, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Então eu resolvi, com a misericórdia de Deus, tomar algumas decisões. Também não vou ser corintiano, viu? Não fica alegre, não. Terceira coisa que eu aprendo aqui. Depois que eu entendo que eu sou um pó, eu entendo que os meus dias são poucos. O que eu faço então? É urgente. As minhas decisões são urgentes. Eu não quero ser aquele crente que fica no banco e fica sem fazer nada o resto da vida. Eu preciso sair, eu preciso fazer o que Deus quer, não é? Não foi para isso que Deus me chamou? Para fazer alguma coisa por Ele. Não precisa nem ser aqui dentro, mas tem que ser para Ele. Então eu vou pensar em algo que pode me dar esperança. Há uma esperança para mim. Mesmo eu sendo pó e os meus dias sendo pouco. A minha esperança então se volta para quê? Versículo 17. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor
é Ele não dar a sentença que nós merecemos. O Senhor, todos os dias, Ele renova a misericórdia nas nossas vidas. Fora isso, nós estaríamos consumidos. Então a misericórdia deles se renova cada manhã na minha vida, e ela é de eternidade em eternidade, ela é para essa vida e pela eternidade. A misericórdia é isso. Eu mereço a morte, mas Ele não me dá a morte. Você já entendeu que você é pó, que a sua vida é breve? Você conhece a misericórdia do Senhor? Você tem vivido como se entendesse que a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida? Você tem vivido como um crente verdadeiro, porque você lembra a cada instante que a misericórdia do Senhor não te consumiu. Você entende que, tirada a misericórdia do Senhor, nós estaríamos fulminados pelo fogo dos céus. Você entende que sem a misericórdia do Senhor, nós estaríamos loucos aqui, sem qualquer perspectiva de vida. Você entende isso? Você entende que sem a misericórdia, a vida não tem graça alguma, mesmo eu tendo todos os recursos desse mundo? Você entende isso, meu irmão? Ai, meu irmão, mas minha vida está tão dura, eu estou passando um aperto, Ai, meu irmão, que pena que você está passando um aperto, nós vamos orar para você sair do aperto, mas lembre-se, a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Você lembrou disso? Você pensou que todos esqueceram de você, e talvez as pessoas tenham esquecido de você. Mas Deus não se esquece de você por um só instante. O guarda de Israel não cochila. Ele não abre a boca. Ele tem cada fração da sua vida. Ele recolhe as suas lágrimas no odre. Ele cuida de você. Mas é preciso que você viva como Ele quer. Porque as misericórdias do Senhor não estão sobre qualquer um. A palavra continua dizendo: é de eternidade e eternidade sobre os que o temem. Temer a Deus é ter medo de desagradar a Deus. Sabe quando você ia fazer uma arte que você era moleque? Você falava, eu fiz a arte, mas agora como é que eu vou chegar em casa? Porque meu pai vai saber. Lembra disso ou não? Aí teu pai tem que sair pagando janela, pagando vaso de vizinho, essas coisas. Já sabe, né? É mais ou menos isso. Temor do Senhor é todas as vezes que eu for decidir contra a palavra de Deus, eu falo, não posso. O que meu pai vai pensar de mim? Eu amo meu pai e não quero magoá-lo. Eu amo meu pai e não quero fazer aquilo que ele não ama. Eu amo meu pai e não quero, de maneira alguma, transgredir a sua palavra. A misericórdia do Senhor não está sobre todos. A misericórdia do Senhor está sobre os que o temem. Você já experimentou da misericórdia do Senhor? Diz que haviam 2 homens, e um homem devia algo incalculável, estava preso por isso. A quantia que ele devia era muitos 1000 denários, e não havia como pagar. Ele poderia viver muitos anos aqui que não pagaria essa dívida. E ele suplicou ao seu Senhor, e o seu Senhor o perdoou. É a misericórdia. Nós somos assim, nós temos uma dívida impagável. Pecados e pecados. Mas o Senhor Jesus pagou na cruz. Você teme o Senhor? Você teme o Senhor? A palavra do Senhor, então, ela continua dizendo, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Meu irmão, a justiça do Senhor, a retidão do Senhor, ela vai dessa vida e ela vai no dia final. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus justo porque Ele é reto, e Ele é Deus justo porque Ele vai fazer justiça no dia final. Alguém chega para mim um dia e falou, olha, eu acho que no final todo mundo vai para o céu, porque Deus é amor. Eu falei, onde você aprendeu isso? A Bíblia diz que não será assim.
A porta é estreita, o caminho é estreito e poucos se acertam por ele. Diz a palavra que no último dia haverá choro e ranger de dentes. Diz no último dia que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Deus é amor, mas Deus é justiça. O modelo de vida que nós devemos ter aqui é o modelo de justiça. Não a justiça do homem que é trapo de imundícia, mas a justiça do Senhor. E a justiça do Senhor, ela é sobre a nossa vida e sobre o juízo. Olha o que diz aqui em Malaquias. Não precisa abrir não. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não nos deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como o bezerro de estrebaria. A misericórdia, o cuidado, o amor e a justiça do Senhor. Ela vai ser para exterminar aqueles que não amam e que não temem. Mas vai ser para glorificar aqueles que amam e que temem. Meus irmãos, como está a sua vida? Justiça é dar o que você merece. Jesus, no último dia, ele não virá como Salvador, mas como justo juiz. E ele vai dar o que nós merecemos. Ou você tem a marca de Cristo sobre a sua vida, ou você será apartado. Você está vivendo como se a sua vida aqui fosse durar uma eternidade. Mas eu quero com muito amor e com muito carinho chamar a tua atenção. Essa vida é breve e o Senhor está às portas. O Senhor está às portas. A justiça do Senhor, a misericórdia do Senhor são para que os guardam a sua aliança. Você já é aliançado com o Senhor? O texto que eu li foi Malaquias 4, 1 e 2, tá? Quem gosta de anotar, Malaquias 4, 1 e 2. Mas você está aliançado com o Senhor? A sua vida é do Senhor? Hoje a Ana fez um voto aqui público, mas ela já tinha uma aliança com o Senhor quando ela se converteu. Hoje ela veio fazer pública essa aliança com o Senhor. E você já fez uma aliança com o Senhor? Aqueles que estão aliançados neles. Aqueles que estão aliançados nele. Receberão da misericórdia e da justiça. Mas ele continua aqui. E para os que se lembram dos seus preceitos e o cumprem. Meus irmãos, preceitos são princípios e regras. Se você quiser conhecer um pouquinho dos preceitos do Senhor de maneira rápida, leia o Salmo 119. São 176 versículos que falam da importância da palavra do Senhor e dos preceitos do Senhor. Você vai ter uma breve ilustração do que são e do que compreende os preceitos do Senhor. Você tem amado a palavra de Deus? Você tem acordado com o desejo da palavra de Deus? O meu coração se alegrou essa manhã que eu cheguei numa jovenzinha, e ela sabe quem é. Eu falei, eu não vou te apertar não. Você leu a Bíblia ontem? Ela falou, li, mas li hoje também. Eu falei, glória a Deus. Porque eu achei que ela não tinha lido hoje, por isso eu fiz a pergunta meio murcha, né? Porque a minha fé foi pequena quanto à vida dela. Mas ela falou, mas já li hoje também. Isso é domingo cedo, gente. Domingo cedo. Domingo é dia de quem? Dia de quem? Ah, bom, eu pensei que era seu. Porque dia do Senhor, a gente tem que acordar e dar todo dia para Ele, não é não? A gente tem que querer de Deus todo momento. Ele é o dia que nós separamos para o Senhor. E quem veio à escola bíblica, eu recomendei que não ligasse o seu televisor à tarde. Que se enchesse da palavra, que buscasse em oração um momento especial para quando chegar no culto, sentisse a presença do Senhor nas suas vidas.
Então eu falei, olha, procure se alimentar de Deus durante essa tarde. Quando você chegar nesse culto aqui, você vai receber algo novo de Deus, algo que você nunca experimentou. Você tem lembrado e cumprido a palavra de Deus? A palavra do Senhor na linguagem Nova Tradução, em vez de lembrar e cumprir, fala obedecer fielmente. Obedecer fielmente a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, meu irmão, não é para você pregar para os outros, é para você pregar para si mesmo. Não é para você chegar para os outros, igual chega uma pessoa e fala, olha, a palavra diz assim. Mas diz assim para você, porque eu não estou nem aí com ela não. Isso aí é testemunho de crente de hoje. Ele não vive, mas ele prega. Ele não quer compromisso, mas ele quer que os outros tenham. Ele não ama a palavra, mas ele quer que os outros amem. Essa é a geração de hoje. Mas se você é crente no Senhor Jesus, eu sei que você ama essa palavra e que você tem um contato forte com ela, que você precisa dela na sua vida, no seu dia a dia. Eu e você não podemos viver longe da palavra do Senhor. Nós temos tudo a perder. A palavra do Senhor lá em Mateus 15, 8, ele diz, hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Sabe o que quer dizer isso? Eu falo de Deus, mas eu não quero as coisas de Deus. Eu falo de Deus, mas eu não vivo para louvor da sua glória. Eu falo de Deus, mas eu vivo o meu eu 24 horas. Meus irmãos, lembre-se da misericórdia do Senhor. Mas lembre que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Lembra disso, meu irmão. Está achando que você está com um anjão aí? Às vezes é um anjão daquele capiroto, né? É. Satanás se disfarça em anjos de luz. O anjo do Senhor, em algumas Bíblias está com letra maiúscula, quer dizer, o próprio Deus, se acampa ao redor daqueles que o temem. Há uma promessa, mas não para todos, para alguns. Para aqueles que o temem. Como está a sua vida hoje? Como está o seu coração hoje? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar com a sua vida? A sua vida é breve. Você é pó. Ou você está com o sangue do Cordeiro sobre a sua vida e tem a eternidade? Ou você será descartado pelo Senhor? Meu irmão, o Senhor põe à sua frente hoje a bênção. Olhe para Jesus e se torne livre. Olhe para Jesus e seja livre. Peça para que o Espírito Santo te revele a salvação que há em Jesus, se você ainda não a tem. Mas não saia daqui sem implorar para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Você que já é crente, mas está com a vida murcha, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor com urgência. Ame as coisas dos céus. Meu irmão, você vive com pouco, mas você não vive sem Deus. E você que não tem nada de Deus na sua vida, que você entrou aqui hoje, mas ama o pecado, gosta do pecado, quer dizer para nós que o pecado não é pecado, a tua situação é terrível. A tua situação é terrível, mas há um Deus que ama e que pode mudar a sua vida. Então não se desespere, vá em oração ao Senhor e suplique pela misericórdia sobre a sua vida. Olha que maravilha o Deus que nós temos. Ele pode mudar a sua condição essa noite. Ele pode mudar essa condição amanhã cedo. Enquanto Ele não voltar pela segunda vez, enquanto você não for, você pode ter a sua vida mudada. Mas lembre-se que ela é breve. Jesus te ama. Jesus te quer. Vá até Cristo e seja livre.
Que Deus te abençoe. Que você possa entender, compreender e viver a palavra do Senhor. Não despreze a palavra do Senhor, de maneira alguma, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro domingo do mês é o domingo onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz. O Senhor Jesus, quando estava para ser morto, ele então celebra a última ceia, e nessa última ceia ele substitui os elementos, o cordeiro, as ervas amargas, e ele troca pelo suco da videira e pelo pão. E nessa última ceia aqui nessa terra, no ministério então terminando de Jesus, ele chama os seus discípulos. É interessante que ele chama os discípulos. A ceia não é para qualquer um, é para quem é discípulo, tá? Eu estou explicando pelo seu próprio bem, tá bom? Estou explicando pelo seu próprio bem. E ele então, no momento dessa ceia, ele pega o pão, ele dá aos seus discípulos, e ele diz: esse é o meu corpo, que foi dado em favor de vós. Comei deles todos. Depois, ele toma do cálice, do suco da videira, ele dá ali aos seus discípulos, ele diz: olha, este é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, que foi feita na cruz. Bebam deles todos. E ele diz que enquanto ele não voltasse, que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor. Jesus não está naquele pão, e aquele suco não é o seu sangue, mas é para nos trazer à memória um sacrifício perfeito. Se você já recebeu Jesus como Senhor, se você já foi à cruz de Cristo, se você já entendeu a sua condição, você então está em condição de participar da ceia do Senhor. Se não, é melhor que você espere. É melhor que você espere o tempo correto. Porque a mesma palavra em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, diz que as pessoas que fizeram isso indignamente, sem examinar a si mesmo, passam por enfermidades e muitas delas morreram por isso. É sério, as coisas de Deus são sérias mesmo. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus não é um Deus de passatempo. Ele é um Deus correto, sério. Então, esse momento nós vamos trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. E eu queria que você que vai participar desse momento, que ficasse de pé agora. Só os que vão participar. E eu convido os nossos conselheiros, a minha esposa, os pastores aqui à frente. É o tempo especial. É o tempo especial, meu irmão. É o tempo onde nós celebramos Cristo Jesus. É o Cordeiro Santo que veio para tirar o pecado. É o Cordeiro Santo que pode te tornar justo e justificado. Não porque eu e você merecemos, mas pelo mérito de Cristo Jesus. É o Cordeiro de Deus que nos dá nova vida. É o Cordeiro de Deus que nos dá o penhor da vida eterna. Você entende isso? Você entende isso? No nome de Jesus. Pastora. Senhor, nós te louvamos por estar na tua presença, Senhor. E aqui estão esses elementos, Senhor, que nos traz à memória, Senhor Deus, o teu sangue vertido ali na cruz, o seu corpo que foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados,
E nós queremos, Senhor, nesse momento, Pai, consagrar esses elementos ao Senhor agora, Pai. Ao sentarmos, Senhor, na Tua mesa, que o nosso coração se alegre por receber tão grande salvação que o Senhor conquistou por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba os elementos e nos aguarde. Quem compreendeu a mensagem é a mensagem da cruz. É loucura para os homens, poder de Deus para os que creem. Às vezes sinto que me amou mais do que seu próprio filho, pois o deste em meu lugar, mesmo sabendo que muitos não creriam, muitos zombariam da mensagem da cruz. E eu muitas vezes me esqueceria daquele dia quando me encontrou. Mesmo assim, o Senhor se agarrou naquela cruz. Imensurável amor, indescritível Senhor. Me perdoe por não compreender a beleza do teu infinito amor. Imensurável amor, indescritível Senhor. Meu coração deseja compreender a beleza do teu infinito amor. A palavra do Senhor em Isaías capítulo 53, ela relata 700 anos aproximadamente antes de Jesus vir a esse mundo, que ele seria moído. Agradou ao Pai moê-lo. Você entende isso? Você entende que Jesus, o nosso Jesus, foi moído porque eu e você pecamos? Que peso sobre o meu Jesus. Os meus pecados fizeram isso. Ah, meu irmão, mas a minha vida de crente está murcha. Mas está murcha por quê? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele foi sozinho àquela cruz. Uma coroa de espinhos foi dada a ele. Ele foi humilhado. Bateram na sua face, bateram no seu corpo. Desfiguraram o nosso Jesus. Moeram o nosso Jesus, não porque os homens quiseram, mas porque agradou ao Pai moê-lo pelo nosso pecado. Ah, meu irmão, quanto tempo vai demorar para você entender um sacrifício desse? Suplique ao Espírito Santo que te dê entendimento, porque aí nós vamos ser crentes acima da média, porque aí nós vamos ser crentes diferentes. Nós vamos amar Cristo em toda a nossa vida.
E nós vamos viver para o louvor da glória dele. Ele se deu por mim e por você. E nessa hora que Jesus fala, então, este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Eu penso que os discípulos não entenderam. Os discípulos não tinham uma Bíblia como nós temos em várias traduções. Comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Vamos comer do pão? O nosso Jesus sozinho naquela cruz. O nosso Jesus sozinho naquela cruz. E o sangue dele foi o quê? Foi o quê? Derramado. Você pensou nisso? Sangue de touros e de bodes não poderiam satisfazer a Deus. Era algo que apontava para o que Cristo faria naquela cruz. E eu e você, muitas vezes, nós negamos nosso Cristo através da nossa vida, através de um testemunho podre, fajuto, porque nós não entendemos que Ele foi até o último instante. No determinado instante Ele falou: Pai, Pai, por que me desamparaste? Porque toda a ira do Criador estava sobre Ele, porque o meu pecado e o seu pecado foi sobre Ele. Meus irmãos, a igreja precisa ser uma igreja que vai fazer diferença. A igreja tem o Jesus, que foi até o final de um sacrifício de sangue, que verteu todo o seu sangue, para que nós pudéssemos ser justificados. Você entende isso? Você celebra Cristo Jesus? E quando Ele pega então aquele cálice, Ele fala aos seus discípulos: este é o meu sangue. É a nova aliança. Aquela antiga já não tem mais fundamentos. A nova aliança é Cristo Jesus vertendo o seu sangue pelos nossos pecados. Vamos celebrar então no nome de Jesus. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Se você quiser se dobrar aqui à frente, fique à vontade. Eu queria que fosse um momento teu com Deus agora de uma maneira diferente. Que você começasse a suplicar pelo perdão pelos seus pecados. Nós somos salvos, mas ainda somos pecadores. Nós pecamos a cada dia. Nós não amamos o pecado e não gostamos do pecado, mas nós pecamos. Eu queria que você implorasse pela misericórdia do Senhor nessa. Começa por você, depois pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, por aquele da sua família que ainda não se rendeu à cruz de Cristo. Implore pela salvação do perdido. Se você não é salvo, implore pela sua salvação, para que o Espírito Santo te revele essa noite quem é Jesus, para que o Espírito Santo te mostre que Jesus é o Senhor. Ah, meu irmão, você pode sair daqui transformado pelo poder da palavra. Clame, clame, clame.
Mas mesmo assim o Senhor se agarrou naquela cruz. Imensurável amor, indescritível Senhor. A beleza do teu infinito amor, imensurável amor, indescritível Senhor. Meu coração deseja compreender a beleza do teu infinito amor. Senhor Deus, a tua palavra nos mostrou hoje a nossa real condição, Senhor Deus. Somos pó, Senhor. Somos pó com o sopro de Deus nas nossas vidas, ó Deus. Nós queremos ter uma vida aqui, Senhor Deus, para louvor da tua glória. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos, Senhor Deus, para que alcancemos um coração sábio. Senhor Deus, o tempo tem passado rapidamente, Senhor Deus. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, Senhor Deus, mas que a vida aqui seja para louvor da tua glória, para adoração ao teu santo nome, Senhor Deus. Nós não queremos brincar com a palavra, nós não queremos brincar de crente, nós não queremos mostrar que somos crentes para o Senhor, mas nós queremos ser reconhecidos nos céus como homens e mulheres que te agradam. E nós queremos ser reconhecidos no céu, no inferno como inimigos do diabo. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, nos transforma, Senhor Deus. Nos transforma, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados. Temos pecado contra o Senhor. Temos pecado contra o Senhor. Perdoa-nos, Senhor Deus. Perdoa-nos, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, que essa igreja seja uma igreja, Senhor Deus, viva no Senhor. Que essa igreja ame a tua palavra, tenha compromisso com a tua palavra, Senhor Deus. Que essa igreja, Senhor Deus, deseje a glória do Senhor e aguarde e ame a sua vinda, Jesus. Ah, Senhor Deus, não nos deixe enraizar nessa vida, Senhor Deus. Que as nossas raízes sejam no Evangelho da Graça. Que as nossas prioridades sejam deixadas de lado, que as tuas prioridades vivam em nós. Senhor Deus, nós queremos a segurança da tua salvação, nós queremos a segurança do caminhar pela palavra, nós queremos a tua palavra gravada nos nossos corações, porque nós não desejamos pecar contra ti, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, não há maior milagre quando o Senhor desce dos céus e inunda o coração de um homem, Senhor Deus. Inunda essa igreja, Senhor Deus. Inunda os corações aqui, Senhor Deus. Desce dos céus e enche nos corações aqui, Senhor Deus. Ah, Deus, nós não suportamos viver sem a tua presença. Nós não conseguimos viver sem a tua misericórdia. A tua graça nos trouxe liberdade, Senhor Deus. Não nos deixe viver de maneira diferente daquilo que o Senhor espera. Senhor Deus, que amanhã
Quando nós formos para os nossos trabalhos, Senhor Deus, que haja em nós o brilho de Cristo, que as pessoas possam nos reconhecer como os cristãos autênticos, como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E quando nós passarmos, que eles possam dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ah, Senhor Deus, como nós queremos te agradar, como nós queremos ter uma vida para louvor da tua glória. Tem misericórdia e nos dá essa vida. Nos dá essa vida, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, a tua igreja necessita da tua presença. A tua igreja necessita do teu amor. E eu abençoo a tua igreja. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo seja liberada sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.